Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o deputado federal André Fernandes, do PL. O que pensa e o que defende o parlamentar do Partido Liberal? Qual a avaliação do entrevistado sobre os governos Lula, Eumano e Sarto? Vamos fazer um balanço das bandeiras e projetos do parlamentar. Ainda os planos do convidado para as eleições de 2024. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. André Fernandes de Moura é graduado e pós-graduado em Direito. O convidado é youtuber. André Fernandes foi deputado estadual. Atualmente é parlamentar federal. O entrevistado é presidente do Partido Liberal em Fortaleza e pré-candidato a prefeito da capital. E é com André Fernandes que converso no programa de hoje. Deputado, muito obrigado pelo convite aceito. Seja muito bem-vindo aos estúdios da TV Otimista. Tudo bem com o senhor? Muito obrigado, Erivaldo. Eu que agradeço. Tudo bem? Espero que com você também esteja tudo ótimo. A gente está gravando esse programa num recesso parlamentar, deputado, e já começa aí apontado o Perfeito. Segundo semestre, né? Se a gente fosse fazer uma síntese desse ano meio atípico, né, por ser um ano eleitoral, como que está o mandato do senhor em Brasília? Olha, o nosso mandato em Brasília, e aí é bom que todo mundo saiba quais são os 3 papéis de um parlamentar. O primeiro, parlar, que é falar. Então isso aí nós fizemos de uma forma eficaz. Foi o parlamentar no ano de 2023 que mais usou a tribuna da Câmara dos Deputados, que mais me pronunciei, mais inclusive do que o próprio líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, o deputado José Guimarães, né? Que está ali sempre orientando, fazendo indicação de como deve votar a base do governo aqui do estado do Ceará. Mais do que ele, eu usei a tribuna para defender as nossas pautas, para fiscalizar e para expor, para denunciar descasos do atual governo, do desgoverno Lula. O segundo papel de um parlamentar era elaborar propostas legislativas. Também foi o deputado que mais elaborou propostas legislativas no ano de 2023 do estado do Ceará. Quem quiser constar isso aí, basta entrar lá no portal da Câmara dos Deputados. E o terceiro, fiscalizar o governo. Então, fui vice-presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e estive ali, dia após dia, aprovando pautas, aprovando matérias importantíssimas direcionadas aos ministros, ao próprio governo e também ao Tribunal de Contas da União. Então, esses 3 papéis seriam o balanço fundamental e que eu posso falar aqui de forma resumida foi o nosso papel até agora na Câmara dos Deputados. A gente costuma ter a leitura geral, a leitura mediana da imprensa, deputado, de que o Congresso Nacional ele é um pouco arredio ao governo atual, o governo Lula, né? No caso da Câmara dos Deputados, se a gente fosse fazer uma distribuição, as forças políticas estão mais para o centro, para a direita ou acompanhando o governo que é de centro-esquerda? Olha, o governo hoje consegue ter maioria dentro do Congresso Nacional porque compra os deputados e compra os senadores, a verdade é essa. E aí eu poderia dizer que talvez um dos cânceres da política seja justamente o centrão, que dependendo de se paga ou não, é quem vai determinar se a pauta ela é aprovada. Então, quando quando fomos eleitos em 2022, fizemos uma grande festa, muita gente disse a maior bancada de oposição, de direita, de conservadores da história do Congresso Nacional, só que a realidade é que, após assumir, chega o governo e diz, olha, vou te dar um cargo, vou te dar um ministério, vou te dar mais emenda parlamentar, e aí aqueles deputados que não costumam se posicionar, ou têm um posicionamento firme, e esses aí vão de acordo com o que o governo solta ou não. Eu estou falando isso de recurso, quem está falando sou eu, André Fernandes. Agora, um deputado hoje tem direito, pelo princípio do orçamento impositivo, praticamente todos os deputados têm direito às mesmas verbas, inclusive o senhor. Não é que eles tenham todos praticamente o direito, existe o que chamam de emenda impositiva, emenda parlamentar impositiva, que todos os deputados, todos os senadores têm. E existem as emendas extras, que são essas aí que eu estou falando, que o governo libera. Por exemplo, enquanto eu indiquei 30 milhões, né, fui o único da história do Ceará que mandei recurso para todas as APAES do estado do Ceará, fui o deputado, aliás, fui o congressista entre deputado e senador que mais destinou recurso nessa legislatura agora para o município de Fortaleza. Só para o Fundo Municipal de Saúde foram mais de 9 milhões de reais em emenda parlamentares para o município de Fortaleza, do qual faço oposição, bem como também de tantos outros municípios do estado do Ceará. Agora,
não tem como dizer que todos recebem praticamente a mesma coisa, porque enquanto eu executei 30 milhões de emenda, tem deputado que executou 600 milhões. Entendi. Por isso aquela conta que se faz de que em véspera de votações importantes, sempre as tem. liberações É vão 1 lá bilhão, cima, 2 bilhões em emendas parlamentares, sempre acontece isso. Né? Sempre mas acontece com isso. os aliados do governo, basicamente. Né? Não, o governo faz isso, executa, escolhe os seus líderes, liderança, chega em véspera de votação, vai lá José Guimarães, junta lideranças de outros partidos, dentro de uma sala e diz, olha, a gente vai conseguir fatiar tantos milhões para o partido de vocês, tantos milhões para o partido de vocês, a gente precisa de tantos votos. Eles começam a contar voto, liga para um, liga para o outro, diz, a gente tem voto suficiente, pode pautar. Pauta é a matéria aprovada, é assim que funciona. Essa é a democracia do nosso Brasil. Como era no governo Bolsonaro? Não, negativo. O governo Bolsonaro não fez isso aí e por isso ele deixou de aprovar tantas matérias. Por exemplo, a reforma tributária deveria ter sido aprovada e não conseguimos. Não conseguimos, hoje a tragédia está anotada. O governo Bolsonaro, inclusive, em véspera de eleição, liberou a execução de todas as emendas parlamentares, estou falando do ano de 2022, independente de ser base ou de ser situação, ou ser oposição. O que é que o governo Lula está fazendo? Está travando a destinação, a execução de todas as emendas que são impositivas, ou seja, por mais que seja o valor mínimo comparado aos demais, o governo Lula está travando para soltar somente após o período eleitoral. Está fazendo isso agora e pretende fazer isso em 2026. Não fará porque ele não estará mais como presidente, é o que eu acredito. O senhor está se referindo ao contingenciamento do orçamento desse ano? Não, o que eu estou falando é que é o seguinte, eu indico no final de um ano para ele ser executado no ano seguinte. Isso. Só que para ser executado, o governo tem que liberar, Isso. por mais que seja meu direito, né? Inclusive, o nosso relator do orçamento tentou colocar que fosse previamente, dentro de um prazo de 180 dias, executado. O governo conseguiu barrar isso. Então, o que é que o governo faz? É meu direito, como parlamentar, as APAES precisando, as cidades do qual mandei e tal. Só que só vai sair depois de outubro, depois do período eleitoral. Entendi. Então, é o governo travando o orçamento, coisa que o governo Bolsonaro não fez. Entendi. Na véspera da eleição, todo mundo, PT, PSOL, PDT, todo mundo que sempre criticou e que foi oposição ao governo Bolsonaro, estava recebendo suas emendas. Por isso que o governo Bolsonaro foi um paizão para os deputados, senadores e para todos os prefeitos, que nunca na história tiveram tão bem o seu caixa no verde como foi no governo Bolsonaro. Como é que está a pauta de identidade, a pauta conservadora, a pauta de costumes no Congresso Nacional, na visão do seu mandato? Assim, por exemplo, a questão do aborto, das drogas, da diversidade, como que o senhor... Eu acho que isso aí está definido, o povo está vendo, não é como eu acho, é como o governo tem reagido, o Congresso tem reagido. Questão de drogas, o Congresso já reagiu, sobre aborto, o Congresso já reagiu. Então, isso aí está definido. Eu acho que o povo está querendo falar um pouco mais sobre o que é que tem de bom para o nosso país. Como é que está sendo aí proposta a regulamentação da reforma tributária. A reforma passou, agora nós estamos fazendo o projeto de lei complementar, nós estamos regulamentando. O que é que está vindo dentro dessa proposta? Se dependesse do governo, por exemplo, a cesta básica estaria dentro, a carne estaria dentro de grandes taxações. Foi a oposição que conseguiu barrar e tirar um imposto sobre a carne. Ou seja, o governo Lula prometeu picanha quando na verdade estava querendo encarecer. Graças a Deus que o povo está se acordando, está abrindo os olhos e percebendo que tudo aquilo que foi prometido na campanha está acontecendo exatamente o contrário. Entendi. Para a gente fechar aqui esse ponto sobre Câmara dos Deputados, deputado, como é que está a gestão do Arthur Lira, ele que tem um controle ali, um comando sobre parte da Câmara, inclusive olhando aí para a sucessão, ele vai fazer o sucessor? Eu não sei se ele consegue fazer sucessor, até porque Arthur Lira, nós temos dois Arthur Liras. Tem o Arthur Lira antes de ser reeleito presidente da Câmara e tem o Arthur Lira pós ser reeleito presidente da Câmara. O meu último pronunciamento, no último dia de Congresso, em 2023, foi exatamente o pronunciamento direcionado ao presidente Arthur Lira, onde ele estava presidindo, eu estava ali, falei por 8 minutos, dizendo o senhor deveria pelo menos colocar a mão na consciência e perceber que o senhor mudou. Antes atendia, recebia, tomava café para pautar, para dizer o que deveria ser pautado, não. Hoje em dia, o que acontece na prática é que a gente passa uma semana estudando o que é que vai ser votado, e 20 minutos antes de ser votado, chega um novo relatório com 200, 300 páginas e é aprovado. Mudando tudo. Mudando absolutamente tudo. Entendi. Porque esse é o rito. Por mais que venha de uma comissão especial, venha da comissão, ou por mais que seja passado por regime de urgência direto para plenário, a gente passa ali 2, 3, 4 dias estudando aquelas 200, 300 laudas para definir, para debater, para tentar melhorar, para colocar emendas, enfim. Chega 20 minutos antes, o relator simplesmente sobe um novo relatório, mudando exatamente as 200, 300 páginas. Todas. E a gente não tem tempo, não tem quem consiga, em 20 minutos, ler 300 laudas. E aí eles simplesmente aprovam, goela abaixo. Isso é errado. Isso o Arthur Lira antes não fazia, hoje em dia faz. Então ele teria como travar
essa dinâmica aí uma norma. E botar para votar... Uma norma simples. Para se um anterior. relatório vai ser aprovado. Se uma regulamentação que vai gerir o nosso país pelos próximos 30, 40 anos não puder ter 24 horas para debater dentro do Congresso Nacional, o que mais que um presidente poderia fazer? Então basta uma norma regulamentar. Vamos fazer aqui uma proposta que vai gerir o nosso país pelos próximos 30 anos, o mínimo que se pode é debater durante 24 horas, não 20 minutos. Entendi. De qualquer forma, o Congresso ele está mais ativo em relação a congressos anteriores, a composições parlamentares Acredito que sim, né? Acredito que sim. Por mais que hoje a oposição tenha aí seus 120, 130 deputados, é o que está salvando o governo. O que está salvando o governo é a oposição de 120, 130. Entendi. Que, volto a dizer, se dependesse do governo Lula, a carne estaria dentro da taxação nessa reforma tributária. Foi a oposição que foi lá, brigou, colocou emenda e nós aprovamos e tiramos a carne dessa taxação. Como é que está o governo Lula na sua avaliação? Péssimo. E na do povo brasileiro também. Por isso que aqui em Fortaleza, de março de 2023 para o início desse ano, caiu 16 pontos somente aqui em Fortaleza. Estava em 67%, está em 51%, de acordo com a última pesquisa. Acredito que vai ser bem menos do que 50% até o próximo mês, no máximo. Isso, em termos eleitorais, por exemplo, ele apoiou um candidato a governador há um ano e meio, que foi eleito no primeiro turno. Sim. Esse capital político... Caiu total. Caiu? Total. Estou falando 16 pontos em um ano. E vai cair mais ainda. Vai cair mais ainda, sabe por quê? Porque o Uber está sofrendo, porque a dona de casa está sofrendo, porque as pessoas que recebiam Bolsa Família estão tendo seu Bolsa Família, o seu auxílio cortado. Porque quem antes comprava uma roupinha de 30, 40 reais importada na internet, hoje está tendo que pagar 100, 120 porque está vindo 60, 70% de imposto em cima disso. Então o povo está sentindo na pele o que o desgoverno Lula está fazendo. Então está caindo. Foram narrativas em cima de narrativas. Prometeram picanha, cervejinha, mas na realidade o que o povo está fazendo é passando fome, sofrendo inflação, o dólar batendo recorde, a gasolina lá em cima. Essa é a realidade. E é sobre isso que a gente está para debater, para falar e para mostrar ao povo que eles, infelizmente, foram enganados. Brasília é uma situação interessante você olhar o Brasil de lá, porque você vê o Nordeste pintado de vermelho, o restante do país com a direita, com a centro-direita. O Nordeste, ele é esse reduto do PT. Essas eleições, vai mudar esse mapa na sua avaliação? Eu vejo que é o seguinte, o Nordeste tende teve durante todo esse tempo, a gente está falando aí de 20, 30 anos, sempre acompanhando a esquerda. A comunicação da esquerda, eu estou falando dos progressistas, sempre foi muito avançada, muito focada aqui dentro do nosso Nordeste, nosso riquíssimo Nordeste. Agora, a tendência é que isso mude e eu explico de forma simples. O que nós temos aqui no Nordeste, de potencial natural, de beleza, de riqueza e tudo mais, é 10 vezes mais do que tem, por exemplo, lá no Sul. Só que por gestões, porque que aqui no Nordeste é a região que mais tem pessoas dependendo de auxílios e menos pessoas com carteira assinada, comparado ao Sul. Por que isso? Por que aqui o PIB está mais baixo? Por que a renda aqui, a per capita, é mais baixa? Por que nós aqui pagamos tanto mais imposto, só que a gente recebe tão menos do Estado? Então eu acredito que o povo está começando a perceber que a questão da administração é quem leva o Nordeste a, infelizmente, volto a dizer, infelizmente, está sempre nos quadros reverberando como povo sofrido, um povo que sofre com os seus governos e que tem o maior índice de pobreza. E no Sudeste se diz muito que é o Sudeste que sustenta o Nordeste, né? Olha, aí é uma briga regional, eu não entro em briga regional. Agora, um fato é, onde é que tem mais gente dependendo de auxílio? Nordeste. Onde é que tem a maior taxação e menos retorno quando se fala de imposto? Porque uma coisa é eu pagar 20% de imposto e receber 20% de volta do Estado. Em saúde, educação, em transporte público e tudo mais. Lá no Sul, por exemplo, e é uma reclamação deles, é que eles pagam 70%, 80% e recebem 15%. Porque quando você paga para a União dissemina para todos os estados. Então é por isso que se tem essa briga e eu espero que o povo preste atenção e que dê oportunidade a novas gestões que venham entender que a iniciativa privada ela é parceira, ela não é inimiga do Estado, que o Estado tem que ser reduzido, a máquina pública tem que ser reduzida e que você tem que entregar mais ao povo. É uma das nossas propostas aqui para Fortaleza, acredito que a gente deve entrar nesse mérito daqui a pouco. Exatamente. Inclusive agora, no segundo bloco, vamos falar da sua pré-candidatura, mas ainda no ambiente Brasília. Como é que está a relação entre os poderes? O senhor que é congressista em relação ao STF, onde inclusive o presidente Bolsonaro colocou
dois ministros, o deputado. Como assim a relação? A relação entre os poderes. A gente tem um estremecimento do STF em alguns momentos, né, em que você tem uma relação, às vezes, ruidosa, de muito barulho, e hoje com o governo Lula é uma relação mais harmônica, diferente que foi com o Bolsonaro. É mais harmônico, sabe por quê? Porque o atual presidente do Supremo Tribunal Federal foi para um evento na UNE e disse: nós conseguimos derrotar o bolsonarismo. Uhum. O presidente do Supremo Tribunal Federal foi para um evento político partidário da UNE, União Nacional dos Estudantes, e falou no microfone: nós derrotamos o bolsonarismo. É óbvio que está moroso. Tá bom. Se ele se coloca como uma das pessoas que foi parte nesse jogo para derrotar o bolsonarismo, quem sou eu para falar alguma coisa contrária? Muito bem. Vamos concluir esse bloco, deputado, colocando as suas redes sociais para quem quiser lhe acompanhar aqui depois do programa. Perfeito. Redes sociais, André Fernandes, @André Fernandes no Instagram. E quem quiser procurar nas outras redes sociais, as minhas sempre são aquelas que têm um selinho de verificado. Por favor, pesquise isso. Muito bem. Daqui a pouco, portanto, a gente retoma o bate-papo com o deputado federal André Fernandes, do PL, aqui conosco no programa Política da TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho e a gente recebe André Fernandes. Ele é deputado federal, já foi deputado estadual, é pré-candidato a prefeito de Fortaleza e preside o Partido Liberal na capital do estado. A propósito de estado, como é que está o governo Eumano de Freitas, deputado? Bom, é uma boa pergunta, porque o povo não consegue entender como é que está o governo Eumano Freitas. Na verdade, muita gente não sabe sequer quem é o governador aqui do estado do Ceará. Foi uma pessoa que foi eleita totalmente desconhecida e que está totalmente apagado no cenário. Não à toa que o próprio pré-candidato do partido dele, do PT, tenta o esconder a todo momento. Então é uma gestão ruim, é uma má administração, onde agora recente tentou mostrar que iria enfrentar a criminalidade aqui no estado do Ceará e que bandido teria que sair do estado do Ceará, foi o que ele falou. Uhum. Depois dessa fala, simplesmente o crime continua aumentando, a violência continua aumentando, não só na capital, mas em todo o estado do Ceará. Então, desculpa, está falhando miseravelmente no governo do estado, está aumentando cada vez mais os impostos. Hoje nós somos o segundo estado que temos dentro do Nordeste o maior preço de combustível e um dos maiores do Brasil, ICMS batendo recorde aqui no estado do Ceará, taxação para inclusive, temos acesso às águas da transposição do Rio São Francisco. Então me desculpa, é péssima essa administração, está péssima. No caso Agora, eu entendo perfeitamente que ele não tem autonomia para gerir. Por quê? Porque quem está indicando tudo é o Lula, é o Camilo, é o Lula, é o Camilo, é o PT, ele não tem autonomia para gerir o estado do Ceará. Entendi. Ele sabe disso. No caso da segurança pública, o que é que precisa ser feito na sua avaliação? Ele tem que dar autonomia para a polícia trabalhar, tem que chamar o Tribunal de Justiça, tem que chamar o Ministério Público, tem que chamar todos os órgãos, fazer um comitê. E aí não é comitê para falar da boca para fora. Mas é existe dizer, esse comitê. Exatamente. Não é fazer um comitê para falar da boca para fora, é para dizer, a partir de agora nós teremos uma gestão exitosa para o combate ao crime organizado aqui no estado do Ceará. Uhum. E você dá a carta, quando eu falo dar a carta branca para o policial trabalhar, é porque o policial sabe onde é que o bandido mora. O policial, a polícia civil sabe onde é que o traficante tem sua boca de fumo, sabe como é que tem que ser feita essa operação. Agora, como é que o policial se sente à vontade sabendo que quando ele entra dentro de uma operação, onde vai vir tiro de fuzil de lá para cá, qualquer reação que ele venha a ter, ele pode perder a farda, ele pode ser preso? Como é que ele vai combater o crime desse jeito? Não combate. E aí eu vou além. Para você combater o crime, você tem que ter coragem. O governador não tem coragem. Não tem coragem. Aliás, historicamente, ele sempre esteve ao lado do crime. Ele já foi liderança de MST. Me diga, como é que o governador quer ter moral para dizer que vai combater o crime se ele foi um dos líderes do movimento que invade terra, invade propriedade privada, portanto comete crime? Mas o MST é considerado legalizado, ele não é um... Não é considerado legalizado, é tanto que se uma pessoa entrar com um recurso, ela consegue ganhar contra o MST. É por isso que, por exemplo, lá em Goiás, quando o MST entra dentro de uma fazenda, invade uma propriedade privada, a polícia vai com autonomia para atirar e para botar para fora. Porque são bandidos que estão invadindo a propriedade privada. O Brasil é um dos países onde mais policiais matam pessoas em confronto, geralmente pobres,
negros, Sim. Desempregados. É um dos países O senhor considera que essa lógica funcionaria? Não, só para entender, que eu fico assim, admirado no potencial de pessoas fazerem recortes de estudos para dizer, no Brasil, os policiais são um dos países no mundo, o Brasil é um dos países no mundo que mais policial mata em confronto. Tá bom. Uhum. Aqui no Brasil também somos dos países que mais bandido mata no confronto pai de família. Aqui no Brasil somos dos países onde tem mais estupro de criança e de bebê. Aqui no Brasil somos dos países onde mais se mata transexual. Aqui no Brasil somos dos países onde mais tem sequestro. Aqui no Brasil somos dos países onde mais tem sequestro em geral. Uhum. Por que é que faz um recorte de um estudo onde o Brasil está totalmente desorganizado e inseguro para falar especificamente do que o policial tem feito? Aqui no Brasil também somos um dos países onde o Brasil, os policiais mais morrem em confronto. Por que não é falado disso? Por que não se fala aqui de 10 policiais que foram assassinados esse ano no estado do Ceará? Não falam. Essas estatísticas simplesmente são estatísticas, só se fala sobre isso. Não fala sobre o policial que morreu em confronto. Não fala que um policial ele não tem sossego, ele não tem paz enquanto ele está de folga, por exemplo. Não fala. Então esses recortes para mim nada mais são do que tentativas de tentar frustrar o trabalho da polícia, desvalorizar o trabalho da polícia e achar que tem outros métodos para resolver a criminalidade. Em tempo real, na prática, de forma rápida, só se combate o crime pelo bolso e enfrentando o crime, e a longo prazo com a educação. Então se faz um trabalho de base, se faz um trabalho de educação, de prevenção, para a criança não entrar no mundo das drogas, e isso aí vai surtir efeito a longo prazo. Agora, na prática, tem que fazer o que Nayib Bukele fez lá em El Salvador. Ah, mas porque vai lotar os presídios. Faz mais presídio. Cria mais presídio. Ah, não, mas é porque esses caras aqui eles estão dando um prejuízo ao Estado. Coloque então os presos para trabalhar dentro do presídio para eles se sustentarem. Só tem direito a dormir numa cama se trabalhar. Só tem direito a almoçar se trabalhar. Só tem direito a se alimentar se trabalhar. Quer tomar banho? Só se trabalhar. Dentro do presídio. Ah, não, André, mas isso aí vai contra porque é a nossa Constituição. Então a gente faz de novo uma nova Constituinte. Faz uma reforma. Onde ficam os direitos humanos na sua tese? O direito humano para mim tem que ser quem é humano. Eu sou humano. Eu não sequestraria ninguém. Eu não mataria ninguém. Eu não mataria um pai de família. Eu não faria o que fizeram hoje lá no Barroso, onde, numa troca de tiro, mataram uma criança autista. Que culpa tem essa criança? Essa criança era humana, eu defendo a vida dela. E se para defender a vida de uma criança assassinada, estuprada, sequestrada, um pai de família, um senhorzinho que no mês passado foi assassinado dentro do seu condomínio, com um abridor de coco, rasgando a cara dele, 90 anos de idade indefeso, ele era humano. Então, para mim, os direitos humanos têm que funcionar para esses. E quem comete o latrocínio, sequestro, assassina, estupra, me desculpa, isso não é humano. Então pega, exclui, coloca dentro de presídio, bota lá para trabalhar e se sustentar. E aí a gente está falando de um sistema de direitos humanos perfeito, onde o humano vai ser valorizado. A câmera na farda do policial funciona, o senhor concorda? Depende do ponto de vista. Se a câmera para o policial funcionar, para que ele mostre que quando ele atirou foi porque alguém atirou de lá para cá, ótimo. Que quando chega lá na justiça ele diga, olha, eu escutei 3 tiros vindo de lá para cá, eu atirei. Matou o bandido? Parabéns. Parabéns. Essa câmera vai ser usada, sabe para quê? Para promoção. Agora, botar uma câmera para quando chegar lá, eu fizer o baculejo no bandido e dizer, ai, você foi agressivo comigo, eu acho que foi... E chegar lá o cara não ter promoção, ou perder a farda, não funciona. Então, o problema não está na câmera. O problema é que vai ser usado através dessas filmagens. Então, tudo bem ter câmera, desde que quando chegue lá ele seja conhecido. E aí é bom, até dentro dessas câmeras, dessas imagens, mostrar qual é a realidade de um policial. É muito fácil uma pessoa com a perninha cruzada, de gravata, bem vestido, com cabelinho em gel no ar-condicionado, falar, não, mas é porque tem confronto e tudo mais. Na prática, entrando dentro da periferia, dentro da favela, dentro da comunidade, onde o policial muitas vezes chega lá com uma pistola e o cara está de lá para cá com um fuzil, com 7,62, com 5,56, atirando. Qual vai ser a minha reação? Existe reação desproporcional no caso desse? Existe reação desproporcional numa situação dessa? Aí é bom para o povo saber qual é a realidade da vida do policial. Para o senhor, bandido bom é bandido morto? Não, negativo. Isso aí é coisa de gente besta que não tem o que falar. Bandido bom é bandido preso, tendo que pagar e trabalhar para se sustentar e sobreviver lá dentro. É uma colônia. Me desculpa você dizer que você vai matar... Mas na cena que o senhor descreve, há um confronto direto. E você quer o quê? Que o cara tire e eu jogue uma florzinha para ele? É claro que vai ter confronto direto. Se o cara vai me atirar com 7,62, meu irmão, eu vou fazer o quê? Eu vou abrir a Bíblia e vou ler um versículo para ele em pleno tiroteio?
Eu vou baixar aqui um filósofo, vou falar para ele uma poesia? Se o cara tá tirando de lá para cá, eu vou atirar de cá para lá para matar. Porque se eu matar ele, eu sei que ele não vai me matar. Agora, executou, fez a operação, prendeu, bota dentro do presídio. Aí lá, meu irmão, tem que passar a vida todinha trabalhando para se sustentar, para sobreviver, para se alimentar, para dormir. Nessa sua visão, a polícia do Ceará específica, ela tem preparo de Tem enfrentamento? capacidade demais. Tem capacidade demais, só não tem autonomia para trabalhar. Os nossos policiais são fundamentais. Eles sabem onde o bandido mora, sabem como é que executa, são preparados, são treinados. Precisa melhorar o treinamento? Precisa, porque é um absurdo você saber que um policial vai para uma academia de polícia, ele tem direito a dar 50 tiros. Eu dou 200 tiros no final de semana. O policial vai para uma academia de polícia e dá 50 tiros. Então, se você melhora, você dá preparo, você dá treinamento, você faz tudo e ainda dá autonomia para trabalhar, a gente resolve o problema da criminalidade aqui no estado do Ceará. Entendi. Por que é que o Ceará é tão diferente de outros estados? Por que é que, por exemplo, vamos lá voltar de novo, por que é que lá em Goiás reduziu tanto o índice de violência e de criminalidade e aqui só aumenta? O governo lá é linha dura, né? Tem que ser. Aí você concorda comigo, eu acredito que todo mundo que está assistindo concorda. Tem que ser linha dura, porque sendo linha dura, reduz o índice de violência. Entendi. E isso está por trás, a linha dura em alguns estados, estaria por trás do fato de algumas facções terem migrado ou chegado aqui ao Ceará? Claro. Claro que sim. Eu vou procurar um lugar onde a minha vida seja mais fácil. Hoje o estado do Ceará é atrativo para lideranças de facções criminosas. Super atrativo. O senhor fala do PCC, do Comando Eu Vermelho? não coloco sigla dentro de facção. Para mim é bandido. Bandido, então tem uma linha aqui. De cá para cá é cidadão, de cá para lá é bandido. Inclusive eu defenderia que fizesse um presídio geral e colocasse lá todas essas denominações juntas, que eles se resolvam lá dentro. Aqui estão separados, né? Dominando. Ou seja, o Estado está dizendo que existe realmente organizações e separando. Dando... me desculpa. Você entra aqui dentro da periferia, dentro da comunidade aqui em Fortaleza, o cidadão ele não tem direito de escolher onde é que ele vai morar. Se ele está no Bom Jardim, se ele vai para Maraponga, se ele vai para onde tem uma outra facção, ele não tem direito de escolher onde é que vai ser a casa. Aí o cara é preso e o Estado vai lá e diz, não, vamos separar, porque você tem que ficar aqui, porque aqui você vai ficar bem. Você vem pro lado de... Rapaz, me desculpa. Isso é um atestado de falência do Estado, onde você mostra que o bandido está tendo todo o cuidado, todo o zelo por parte do Estado, quando na verdade o cidadão que está lá na sua casa, que várias vezes é expulso, sabe o que é que o governo do Estado faz? Mandar a polícia escoltar para a pessoa pegar os seus móveis e tirar de casa. Já houve até casos em que policial passou por isso, né? Foi expulso da comunidade. Isso acontece direto. Quando alguém fala, já houve? Diz, não, gente, vamos falar aqui de Fortaleza? Isso acontece todo dia. Todo dia isso acontece aqui em Fortaleza. Infelizmente a imprensa não repercute. O crime está tomando de conta, facções criminosas cada vez chegando e se adaptando e se instalando aqui no Ceará. Está atrativo. Será que o povo não percebeu isso? Será que o público em geral não percebeu isso? O governo está falido, o governo não trabalha, o governo não tem pulso firme. Até teria pulso firme, mas para perseguir cidadão. Para perseguir bandido, de maneira alguma. Onde é que ele persegue cidadão, deputado? Aumentando imposto, aumentando taxa, aumentando multa. Isso é perseguir cidadão. Burocratizando. Por que é que as melhores mentes empreendedoras saem do Ceará? Mas é muito bonito você dizer, mas os melhores estudantes e as melhores mentes empreendedoras, elas saem do Ceará. É esse o problema. Não tem que sair do Ceará, tem que ficar no Ceará. Agora, não fica se aqui é burocrático para abrir empresa, se é burocrático para manter uma empresa, se cada vez você tem que pagar mais taxa, se cada vez você tem que pagar mais imposto. Ou seja, estão literalmente expulsando. E aí eu digo, persegue o cidadão, porque isso é perseguir o cidadão. Entendi. Agora o bandido não. O governo humano é tido aí como problemático na segurança pública. Qual outra área que também tem um gargalo, deputado? Imposto. Acabei de falar. A gente está falando de segurança pública, só que o governo humano, ele já mostrou que ele é um governo que vem para cada vez colocar mais taxa e mais imposto. Olha o que a gente tem que fazer aqui no estado do Ceará, a gente pagar a taxa para ter acesso à água da transposição do Rio São Francisco. Segundo o combustível mais caro do Nordeste, maior ICMS do Brasil, é uma falência. Então, quando você fala economicamente, é ruim. Quando você fala de forma de segurança, é péssimo. O governo humano tem alguma virtude? Desconheço. Desconheço. Nenhuma? Não, desconheço. Sim. Mas o fato de o senhor desconhecer, o senhor admite que pode ter? Desconheço. Entendi. Como é que está a saúde de Fortaleza, um dos temas que deverão entrar no debate municipal, deputado? Bom, quando a gente... O senhor, inclusive, como pré-candidato. Claro, né? claro. Inclusive, eu vou usar até aqui as palavras da dona Maurícia, lá do Bom Jardim. Estive na casa dela, está lá nas minhas redes sociais.
Passa 3 meses, passou 3 meses para tentar... Aqui você pega uma fila para pegar uma fila. É o único lugar no Brasil que isso acontece. Então, 3 meses para conseguir agendar uma consulta, para 6 meses depois. 9 meses, uma simples consulta no posto de saúde, lá do Bom Jardim. Tem como dizer que isso está certo? Tem como dizer que isso funciona? Quantas pessoas conseguiram fazer um exame de imagem aqui em Fortaleza? Nenhuma. Outros estados até se falam, não, a gente tem uma fila aqui de mais de 1 ano, a gente tem uma fila... E aqui? Aqui em Fortaleza, como é que está a nossa fila? Não existe, porque nem o exame de imagem estão fazendo. O prefeito até pode gastar dinheiro com publicidade, dizendo, não, a gente está fazendo porque... Só publicidade. Aliás, ele é recordista nisso, já gastou 400 milhões de reais, eu estou falando só do governo Sarto, e deve gastar até meio bilhão de reais, ou seja, 500 milhões de reais, até o final desse ano, com publicidade. Para dizer que a saúde está boa, para dizer que os postos estão bons, para dizer que temos agora um tuk-tuk dos remédios. Eu fiz uma consulta, não encontrei em Fortaleza. Em todas essas rodadas de bairro, rodei mais de 30 bairros. Eu não encontrei uma pessoa com mais de 80 anos de idade que conseguiu receber remédio em casa através do tuk-tuk. Pessoas que trabalham dentro de posto de saúde dizem, rapaz, eu vejo o tuk-tuk encostado lá, estacionado. Não tem remédio nem para quem está no posto, imagina para fazer entrega. Então está falida. Tem um atestado de falência na nossa saúde aqui em Fortaleza. O senhor diria que a saúde para a gestão Sarto está como a segurança para o governo Eumano? A saúde e a segurança. Saúde e segurança. Mas no caso de Fortaleza... Saúde e segurança. Mas sofre porque a responsabilidade é do Estado. Não. Quem fala isso está totalmente enganado. É um equívoco enorme dizer que a segurança compete somente ao Estado. Você está falando da Guarda Municipal ou não? Não, estou falando de segurança, né? Assim como a gente fala de segurança do Estado, que a gente não fala só de polícia militar, não tem como eu falar de segurança a nível municipal e falar só de guarda. A gente está falando de todo um conjunto. A gente está falando de iluminação, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de guarda, a gente está falando de leis, a gente está falando de todo o conjunto. Assim como é competência do Estado, também é competência do município falar e tratar no tema segurança pública. E aí a intriga política só complica, né? Não sei se complica. Eu não sei. Eu sei que é um atestado de ineficácia, de covardia, quando eu digo... E aí eu estou falando o que o prefeito fala e o que o governador fala, isso depende só dele, a culpa é dele. E isso sim é covardia. Isso sim você mostra que é ineficaz. Um para o outro, né? Empurrando um para o outro. Quando, na verdade, se cada um fizesse a sua parte, unicamente a sua parte, já ajudaria muito. Eu coloco aqui 50% de segurança pública compete ao município, 50% ao Estado. Por que o Estado? Porque tem polícia militar, porque tem polícia civil, porque tem poder judiciário, porque existe todo o conjunto, todo o aparato para tratar de segurança pública. Mas quando a gente traz também para o município, vamos lá, vamos falar de tecnologia. Porque aqui em São José dos Campos nós temos o menor índice, foi a primeira cidade reconhecida como uma cidade inteligente pela ABNT, porque aqui lá as câmeras com reconhecimento facial, onde não só identifica o rosto daquela pessoa que está sendo perseguida pela polícia, que está sendo foragida, que comete o crime, mas também consegue identificar movimentos suspeitos de quem vai cometer o crime. Estou falando de inteligência artificial, ou seja, você está falando de tecnologia, uma única tecnologia, para gerir, e essas imagens em tempo real sendo distribuídas para a Polícia Militar, Civil, Polícia Federal, Interpol, reduz o índice de criminalidade inibe, né? Na cidade. Inibe, consegue prender, o bandido foi lá, trocou tiro com a polícia, entrou dentro da unidade de saúde e ele vai sair de lá preso. Porque você está tratando tecnologia como tem que ser tratado para perseguir bandido. Diferente da tecnologia aqui em Fortaleza. Onde, por exemplo, todo mundo viu o caso daquela jovem que foi estuprada e assassinada e o corpo dela foi jogado lá na Guanabi no ano passado. Isso aqui repercutiu. 2 meses atrás, a justiça mandou arquivar porque não conseguiu identificar quem jogou o corpo daquela jovem estuprada e assassinada na Guanabi. Que deve ter câmeras, né? Que deve ter câmeras? A cada 200 metros tem uma câmera e tem um espia. Peraí, quer dizer que a tecnologia, eu consigo encontrar, saber se eu estou mexendo no celular dentro do carro, se eu estou sem cinto de segurança, se eu estou com falta de atenção, mas não consegue identificar quem jogou o corpo de uma jovem estuprada e assassinada em plena Guanabi? Ah não, me perdoe, tecnologia em Fortaleza só está servindo para perseguir cidadão. Não serve para perseguir bandido. Tem também o papel da Guarda Municipal. É óbvio que tem. Eu sempre falo e repito, na minha gestão, a Guarda Municipal não vai acompanhar a GFIS para tirar barraca de feirante, não vai acompanhar a GFIS para fechar restaurante, não vai acompanhar a MC para fazer blitz, pegar licenciamento de moto atrasado. Não vai. Não vai. Na minha gestão, a Guarda Municipal vai ser usada para perseguir bandido. E pode isso? Pode. Arguição de descumprimento de preceito fundamental 995/DF, Supremo Tribunal Federal, é claro ao dizer que a Guarda Municipal tem poder de polícia para fazer busca pessoal, para saber se aquela pessoa tem uma arma, se tem uma droga ilegal. Então, se eu uso o aparato, se eu tenho tecnologia, se eu tenho iluminação pública, e se eu tenho uma guarda eficaz, treinada, ROMU, Ronda Ostensiva Municipal, que tantas cidades no Brasil têm, em Fortaleza nós não temos, bem equipada, fuzil, boina, colete, caveirão, bem treinada, bem valorizada,
VPR para todos, plano de cargos e carreira, até porque tem que ser valorizado. Hoje o guarda municipal é desvalorizado aqui em Fortaleza, agora para perseguir bandido. Então se você valoriza a guarda, se você dá todas as ferramentas e se você usa a legislação a seu favor, você consegue inibir a bandidagem dentro de Fortaleza. Entendi. Se você pega um ponto de... Aqui é um ponto de droga, aqui é uma boca de fumo. Tá, beleza. A gente sabe que a droga está saindo ali. Adianta eu ficar simplesmente trocar tiro com bandido? Não, não adianta. Até porque a gente sabe que se matar um bandido vão surgir 10 dentro da comunidade. A realidade que eles vivem é essa. Agora, se eu pego aquele ponto de droga, se eu faço um cerco, se eu fecho, vai entrar ou vai sair, a guarda municipal vai atrás de buscar, saber se está entrando ou saindo droga ou arma ilegal, ali não vai ser um perímetro lucrativo para o chefe, para o traficante. Vai sufocar o negócio, né? E só tem esse jeito de matar o crime. Você só acaba o crime se for pelo bolso. Quando você sufoca, ele vai fazer o quê? Ele vai sair. Ele vai procurar um lugar lucrativo. Ah, não, mas ele saiu da Barra do Ceará, ele foi lá para o Conjunto Ceará. Faz lá no Conjunto Ceará. Ah, não, mas ele saiu, ele foi lá para o Bom Sucesso. Vai lá para o Bom Sucesso. Ah, ele saiu, foi para a Praia do Futuro. Faz na Praia do Futuro. Resultado prático, vai sair de Fortaleza. E aí eu peço desculpa aos meus eleitores e seguidores que moram aqui nas cidades da região metropolitana. Eusébio, Caucaia, Itaitinga, Maracanaú. Se eles vão migrar para essas cidades, como gestor de Fortaleza, não importa. Mas em Fortaleza eles não vão ficar. Entendi. Vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente Perfeito. volta, mas repetindo antes, deputado, as suas redes sociais. Ah, claro. Instagram, @André Fernandes. Quem quiser procurar nas outras redes, Facebook, TikTok, Kawaii, YouTube, entra lá e pesquisa André Fernandes. Todas as minhas redes estão com o selo de verificado. Muito bem. Portanto, daqui a pouco, mais André Fernandes conosco aqui no programa Política da TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui comigo André Fernandes. Ele é deputado federal, é presidente do PL de Fortaleza, é pré-candidato a prefeito da capital e também está nas redes sociais, não é isso? É isso aí. Minhas redes sociais, para quem não acompanha, o Instagram, @André Fernandes. E quem quiser procurar nas outras redes sociais, no X, TikTok, Kawaii, YouTube, pesquisa lá, André Fernandes. Todas as minhas redes sociais têm um selo de verificado. A pergunta do programa, como é que está a sua pré-candidatura a prefeito, deputado? Ótima, ótima. Cada vez mais a gente rodando os bairros de Fortaleza, construindo nosso plano de governo, que é o primeiro plano de governo da história de Fortaleza, feito pelo povo. Então estou rodando todos os bairros daqui da nossa capital, anotando, pegando as informações, as demandas que são demandas específicas, até porque cada bairro, cada região tem a sua dor maior, né? Não adianta generalizar, e para mim eu seria um péssimo gestor chegar e dizer que vou trabalhar saúde, educação e segurança, todo candidato fala isso. Agora, o que é que está acontecendo na prática? O que é que tem que ser revisto? O que é que tem que ser revogado? O que é que tem que ser implementado? Então esse tem sido o nosso papel. O único que está fazendo isso aqui em Fortaleza sou eu, e aí eu acredito que com o passar do tempo o povo vai reconhecer que esse cara, esse André, está preocupado mesmo com Fortaleza. Esse jovem, que é um jovem que tem 3 graduações, tecnologia em marketing, bacharel em ciência política, bacharel em relações internacionais, pós-graduado em direito constitucional, pós-graduado em gestão pública e pós-graduando em gestão financeira, e querendo sempre aprender mais, foi o deputado estadual mais votado do Ceará, o deputado federal mais votado do Ceará, e que agora está como pré-candidato a prefeito de Fortaleza. Ele está preocupado com o povo de Fortaleza. Então o povo está começando a entender isso, e a nossa pré-candidatura, graças a Deus, é o povo de Fortaleza que acordou. Está indo muito bem. Nesse giro pelos bairros, essa colheita que o senhor está fazendo, qual é o desenho que está sendo feito a partir das demandas? Abandono total por parte da prefeitura. Abandono total. Sabe o que me dói? Chegar lá no Bom Sucesso e ouvir dos próprios moradores que estão há 40 anos morando ali na região, dizer que nunca um candidato a prefeito sequer passou lá. Um candidato. Eu disse, não, vocês devem estar enganados. Vocês devem estar falando do prefeito, eu estou falando sobre candidato. Não, nem candidato aqui passou. Eles mandam lideranças, e esse tem sido a forma deles fazendo política. Manda liderança, vai no bairro, vai na região, vai na outra, depois faz a coleta, junta todas as informações, elabora proposta de governo, é eleito. Só que aí é onde entra. Quando esse povo é eleito através dessas lideranças, esses arcos partidários, onde para mim isso não tem nada de democracia, porque você está loteando o espaço público. É muito fácil hoje o candidato do PT pegar e prometer presidência da Assembleia para o PP e dizer que ele está no seu arco partidário. Entrega a vice para o PSD, está no seu arco partidário. Entrega a Câmara, a presidência da Câmara para outro partido, entre republicanos no arco partidário.
É muito fácil você lotear o poder público, as secretarias e dizer, não, isso aqui é democracia, isso aqui é uma organização. Não, desculpa. Para mim, a organização só se for criminosa. Porque ao invés de você colocar um indicado técnico, você está colocando um indicado político em troca de tempo de TV e de apoio político partidário. Pegando o dinheiro do povo, que cada vez paga mais imposto, paga mais taxa, e colocando como cabide de emprego. Se criando mais secretarias, mais cargos. Temos 54 órgãos aqui em Fortaleza a nível secretaria, autarquias, coordenadores, a nível secretaria. Você daria uma enxugada? Não, eu vou dar. Vou reduzir para 30. Juntando tudo, o órgão, de 54, exatamente, de regional de tudo. Tem 54, eu vou reduzir para 30. A ideia de Juracy Magalhães, quando criou as 6 regionais, que eram as 6 prefeiturinhas, foi uma ideia genial. Foi bom. Conseguiu descentralizar o atendimento aqui em Fortaleza. E ao invés de tudo ser direcionado à prefeitura, agora passaram a ser, e eu estou falando de Juracy Magalhães, saudoso Juracy Magalhães, que teve uma gestão exitosa, isso eu posso falar, né, que alargava vias ao invés de estreitar, como o prefeito está fazendo. Desburocratizou, facilitou a vida do cidadão. Vem Roberto Cláudio e cria a 7ª. Vem o Sarto e cria a 12ª. Não achando o suficiente 12 regionais, criou a 13ª, a SEG, a Secretaria para gerir as regionais. E agora, ao invés de ter uma facilidade descentralizada, onde o cidadão pode procurar a regional, ele procura a regional, que procura a SEGE, que procura a prefeitura para resolver a situação. Só burocratiza, aumenta a cabide de emprego, aumenta o Estado, aumenta imposto para conseguir sustentar o Estado e o povo sofrendo cada vez mais. Então eu vou enxugar a máquina pública. E aí que fique claro para todo mundo que está me assistindo. É economizar para gastar com o povo. Eu não vou tirar absolutamente nada do que você já tem. Pelo contrário, eu vou lhe dar o que você nunca teve. E na saúde, a gente falou agora há pouco que é problemático. Qual a chave a ser virada? Descentralizar. A melhor destinação de recurso público é aquela que é feita de forma descentralizada. E ao invés de termos 2 empresas gerindo a saúde da prefeitura toda, do município de Fortaleza todo, que tem 2.428.000 pessoas para serem atendidas pelo poder público, a gente descentraliza. Faz o que o Wilson Polara fez em 2017 no município de São Paulo, onde fez Corujão da Saúde, descentralizou, pegou a iniciativa privada, clínicas particulares para fazer e reduzir e enxugar a fila. Inclusive em terceiro expediente, né? Exatamente isso, que é no horário ocioso. Se você pega uma clínica que só funciona de 6 da manhã, geralmente, até 11 horas da noite, mas que durante a madrugada essa clínica não funciona na sua integralidade, vai uma ou outra pessoa, porque quem tem dinheiro de pagar escolhe a hora que vai. Isso. Você consegue contratar por um preço muito inferior. E aí, se você consegue contratar com um preço muito melhor, compensa que você pegue esse povo de fila reprimida do setor público e jogue para ser atendido no particular, a prefeitura pagando. Entendi. Você descentraliza. O governo Tarcísio está fazendo isso de forma eficaz. Inclusive, deixo aqui os meus parabéns, que está sendo hoje o melhor gestor do país, que também está conosco nessa pré-campanha, estará na campanha e também na nossa gestão. A Câmara Municipal, qual é o tratamento ideal de um prefeito de Fortaleza em relação à Câmara? Olha, a Câmara é fundamental, é a casa das leis e é a casa do povo. Então, quando se fala sobre Câmara, você está falando sobre a gestão da cidade. E aí eu não tenho dúvida que, com o prefeito que enxuga a máquina pública, que devolve ao povo, através de serviço, através de empreendimentos, de grandes obras, de grandes feitos, é natural que essa Câmara queira estar na base de um prefeito que faz uma gestão exitosa. Não adianta você, não, mas é porque você só consegue ter base se você entregar cargo. Mentira! O prefeito está aí, entregou cargos e cargos para a Câmara de Vereadores e hoje estão contra ele. Não adiantou. Por que estão contra ele? Porque a gestão está falida, porque a gestão está péssima. Porque o eleitor de Fortaleza está dizendo assim, olha, está igual um leproso, quem se aproxima perde voto. E o vereador não quer se associar, né? É claro que não. É claro que não. E aí o vereador quer estar do lado do quê? Do time bem, do time bom, de quem está bem, de quem está vencendo, de quem está agradando o povo. Porque se o vereador se associa a uma pessoa que tem uma imagem boa, obviamente recai sobre ele. O vereador quer ser eleito, quer ser reeleito, quer representar o povo, ele quer estar bem. Então não adianta achar que, não, é porque a gente tem que fazer o toma lá da cá. Não, se a gestão for exitosa, muito mais 70%, 80% da Câmara estará do seu lado. E se ela for desastrosa, não adianta colocar cargos e cargos e cargos, porque senão acontece o que aconteceu com o atual prefeito de Fortaleza. Entendi. Que foi o que mais loteou a máquina pública e todo mundo virou as costas para ele. Nós estamos gravando o programa às vésperas da convenção do PL, que vai anunciar candidato oficial a prefeito, né? Isso. E provocou burburinho o fato de o senhor ter dito, enfim, a comunicação de que seria uma convenção fechada. Sim. Como que vai funcionar, deputado, essa convenção fechada? Para os convencionais, para a imprensa, não vai ser para o público em geral, é isso? É, exatamente, fechada. É diferente do ato que aconteceu lá no Paulo Sarazate, né?
Como é que está aquele episódio com a Justiça Eleitoral, deputado? Não, fui multado. Fui o único pré-candidato que fui multado pelo TRE por suposta propaganda eleitoral antecipada. Todo mundo lançou suas pré-candidaturas. Todos. Todos fizeram eventos. Somente eu fui multado. Eu não vou atacar a Justiça Eleitoral. Agora, fica claro e é evidente que se eu fui o único multado, se eu fui o único obrigado a retirar das minhas redes sociais as imagens do ginásio Paulo Sarazate com 10 mil pessoas espontâneas voluntárias sem ter um servidor sendo forçado a participar de nenhum ato, porque é muito bom, é muito fácil lotar um ato quando na verdade o servidor público está sendo forçado aí, obrigado aí, o terceirizado está sendo... Aqui acontece, se a pergunta foi essa, aqui acontece. Acontece, desde CAGES até qualquer outro órgão, acontece. E aí, o funcionário para ir, né? Se o prefeito quiser, ou o presidente da Assembleia quiser me processar, eu vou lá e eu aprovo. Eu chamo o funcionário, eu digo, tá aqui, olha, chegou no grupo dele, ele foi obrigado a participar. Ele está sendo obrigado a bandeirar. Isso é criminoso. Agora, lá no ginásio Paulo Sarazate, 10 mil pessoas de forma espontânea. Foi lindo. Se eu fui o único que foi obrigado a retirar essas imagens do ar e multado, fica claro e evidente que eu sou o único que estou incomodando o sistema. A convenção fechada tem a ver com esse episódio do Paulo Sarazate? Total. Foi por isso que nós decidimos isso. Um dos motivos que consta lá na decisão do TRE é que tinha uma multidão de verde e amarelo. Foi para se prevenir ou foi um protesto? Não, protesto não. Nada de protesto contra a Justiça Eleitoral. É prevenção. Todos os nossos eventos juntam multidões. Todos. Como é que eu vou obrigar que o povo não use verde e amarelo, as cores da nossa bandeira? A propósito disso, qual o peso do ex-presidente Bolsonaro na sua pré-candidatura? O maior cabo eleitoral do Brasil se chama Jair Bolsonaro. Você não se esconde do não, bolsonarismo? Por quê? Não tem motivo para se esconder. É o maior cabo eleitoral. Quem vai governar Fortaleza? Serei eu, André Fernandes. Jair Bolsonaro, o maior cabo eleitoral do Brasil, na atualidade. Goste ou não dele, quem é hoje que anda na rua e arrasta a multidão? Ele vai gravar para o senhor? Ele já gravou. Já gravou, não? E a direita em Fortaleza, está dividida, não está? Não, está Qual é a super sua unida e avaliação? coesa. Mas tem 3 pré-candidaturas, né? Mas só tem um que tem todo o partido de direita e todos os políticos de direita o apoiando. Entendi. O senhor está se referindo à sua pré-candidatura, claro. Não, estou se referindo a quem é apoiado pelo Coronel Aginaldo, doutora Mayra, doutor Jaziel, doutora Silvana, Carmelo Neto, Alcides Fernandes, inspetor Alberto, Priscila Costa, Marcelo Mendes e tantos outros. Entendi. Como é que está a lista de candidatos ou pré-candidatos a vereador? 44 pré-candidatos a vereadores. Com 30% para gênero feminino, não? Não, acho que mais, 40 ou 50. A gente tem uma perspectiva de quantos serão eleitos na Câmara? A gente está trabalhando para fazer 8 cadeiras, podendo chegar a 9. Partido Liberal, partido que tem um número forte e que todo mundo relembra muito bem esse número da campanha de Jair Bolsonaro. Faremos um trabalho expressivo sobre o voto de legenda, né? Então, pegando os nossos puxadores, temos a nossa vereadora Priscila Costa, a mulher mais votada de Fortaleza é do nosso partido. Então, pegando ela, os outros vereadores de mandato e pegando todos esses que estão vindo com a mesma proposta e vide os 600 mil votos de Jair Bolsonaro em 2022 aqui em Fortaleza, a gente acredita muito bem que 30% dessa votação a gente já consegue atingir o nosso objetivo. Então, a gente consegue fazer, o nosso trabalho é fazer 8 lutando pela 9ª vaga na Câmara de Vereadores. Vai ser uma disputa de ideologias, PT, PL, etc., ou vai ser uma disputa pela cidade, discutindo Você está falando a capital, do quê? Do vereador? da campanha eleitoral para prefeito? Então a gente já encerrou o assunto de vereador, voltando para prefeito. Isso. Não, vamos discutir os problemas de Fortaleza. Assim como eu estou discutindo aqui desde o primeiro bloco. O povo quer saber qual vai ser o prefeito que vai deixar o posto de saúde lotado de remédio. Qual vai ser o prefeito que não vai fazer com que a pessoa passe a humilhação de 3 meses para pegar uma senha para ser atendido 6 meses depois. O povo quer saber qual vai ser o prefeito que vai colocar acoplado a qualquer uma das areninhas um grupo da Guarda Municipal. E quer saber qual vai ser o prefeito que vai resolver a questão da buraqueira dentro da cidade de Fortaleza. O povo quer saber qual vai ser o prefeito que vai desburocratizar, que vai revogar esse tal de alvará anual, que é um dos maiores absurdos da história de Fortaleza, que voltará a ser um alvará único. Qual vai ser o prefeito que vai revogar a Zona Azul, vai criar a Zona Livre, para que não mate o centro, porque o centro hoje está morto. O povo quer saber qual vai ser o prefeito que vai, de forma prática, parar de punir e perseguir o cidadão. E vai começar a punir e perseguir o bandido. Eu estou aqui para isso, para discutir sobre isso. Entendi. Qual é a força da juventude, o senhor sendo o provável candidato a prefeito mais jovem desta eleição e provavelmente também das últimas eleições? Qual é o peso da juventude na sua candidatura, deputado?
Ciro Gomes também era jovem, Luiziane também era jovem, Roberto Cláudio também era jovem. Eu sou um jovem, é isso. Muitas pessoas tentam distinguir, porque é jovem, não sei o quê. A única coisa que eu garanto, é que eu sou o único que tem gás para trabalhar. E se for o caso, precisar dormir 4 horas por dia, eu vou dormir. Se precisar dormir 3 horas por dia, eu vou dormir, trabalhando em prol de Fortaleza. Entendi. Diferente do prefeito, que passou 3 anos e meio de férias, voltou na véspera de campanha, inaugurou meia dúzia de obras e foi e anunciou mais uma férias, só que agora oficial. Entendi. Para a gente ir encerrando, as redes sociais definirão o pleito? Não, quem vai definir o pleito são os votos. Mas vai ter força, claro. Vão ter força. Naturalmente, sim. Mas o que vai definir a eleição é o voto, é o prático. Entendi. Vai para a TV, vai para a rua, vai para a rede social, é tudo, é um conjunto. Não adianta achar que rede social vai fazer, não faz. Temos já nomes para vice do senhor? Vou anunciar depois de amanhã, no caso, não sei quando é que vai sair essa gravação, mas só na convenção dia 2, sexta-feira. Muito bem. Deputado federal, o nosso muitíssimo obrigado pela presença, gostei demais do papo. As suas considerações finais, eu que agradeço, por favor, Erivaldo. E deixando aqui as suas redes sociais nessa Eu que agradeço, tá? Então, eu sou isso, estou aqui com uma cara limpa, uma cara nova, sem fazer acordo nenhum. E aí isso é importante. Muita gente vai dizer assim, mas o André está vindo com chapa pura, o Partido Liberal. Fique ciente de que o seu dinheiro não estará sendo investido para negociata. Não vai ter um partido vindo me apoiar em troca de secretaria. Vamos enxugar a máquina pública, te entregar tudo aquilo que você nunca teve. Enxugando a máquina pública, a gente consegue economizar e gastar mais com o povo, de forma desburocratizada, reduzindo o Estado, descentralizando a destinação de recurso público e tendo gás e coragem para lhe defender, para trabalhar por você. Não adianta achar que alguém terá coragem de enfrentar o crime, que sequer teve coragem de assinar a CPI do narcotráfico. Estou aqui, esse sou eu, André Fernandes, me acompanhe nas redes sociais, @André Fernandes no Instagram e André Fernandes nas demais redes, sempre com selo de verificado. Muito bem, deputado, muito obrigado mais uma vez, parabéns, boa sorte na caminhada. Obrigado, eu que agradeço. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.